O evangelista Vinícius pregou sobre o próximo nível da vida financeira. E hoje eu vou pregar sobre o próximo nível, o nível que a maioria dos solteiros dá aquele sorrisão aqui, ó. Imagina aí o próximo nível da vida sentimental, amém? Glória a Deus. É um tema, assim, durante esses 12 dias, é um tema bastante interessante. Todas essas campanhas são temas extraordinários que Deus tem falado tremendamente nos nossos corações. Deus usou o bispo, né, no tema da fé. Ontem foi o evangelista Vinícius e hoje eu creio que o Senhor Jesus vai estar falando com vocês nessa noite, em nome de Jesus. Eu tenho algo para falar para vocês, que o maior problema no relacionamento é o aumento do divórcio. Tem acontecido bastante. Eu estava vendo uma reportagem que na China, durante a pandemia, durante o isolamento social, ocorreu muito divórcio só pelo fato do casal ficar o dia todo em casa, permanecer junto. Diga aí, misericórdia. Que seria um momento de comunhão, causou o quê? Uma desunião. Então, o projeto de Deus para as nossas vidas é no casamento. Então, você que é casado, Deus quer abençoar. Deus, Ele não é a favor do divórcio. Deus, Ele é a favor do casamento, o casamento santo, o casamento santificado na presença dEle. E a maioria dos jovens hoje, dos adolescentes, eles não estão levando a sério o relacionamento. Eles querem relacionamentos apenas para curtir, né? Igual a ideia deles usa ficar, né? E isso não agrada a Deus. O favor de Deus nas nossas vidas é o casamento. Deus quer que você case, você que é solteiro. Deus quer que você que é casado permaneça com a sua esposa ou com o seu esposo. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor? Aleluia. Abra as vossas Bíblias aí no livro de Gênesis. Irmãos, quando Deus ele criou o homem, Ele criou com um propósito. Quando Deus fez o homem, Ele não fez simplesmente por fazer. Deus ele criou o homem porque Ele tinha um propósito na vida do homem, amém? Glória a Deus. Então, parte do propósito para o homem refere-se no casamento. E hoje nós vamos aprender sobre o relacionamento através da palavra de Deus. Gênesis capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Gênesis capítulo 2. Se alguém tiver dificuldade aí, vou dar uma dica para vocês. É o primeiro livro aí da Bíblia. Gênesis está no primeiro livro da Bíblia ou está no último? Está no Novo Testamento ou no Velho Testamento? Glória a Deus, vocês estão espertos. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Hoje nós vamos aprender algumas lições para descobrir a vontade de Deus no relacionamento. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 24 fala assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Coloca a mão sobre a tua Bíblia, sobre o teu coração, em nome de Jesus. Pai, neste momento, Deus, eu me coloco aqui diante da tua presença, Pai, que eu venha diminuir, mas que o Senhor possa crescer nessa noite. Deus, fala a cada coração. Meu Deus, que o Senhor venha despertar em nós o propósito, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. E desde já, Senhor, repreendemos todo mal, toda distração, tudo aquilo que queira roubar, Senhor, em nome de Jesus, que queira tirar nossa atenção para não ouvir a Tua voz. Desde já, nós repreendemos todo mal, Pai. E assim eu te peço que o Espírito Santo do Senhor possa estar me usando nessa noite, Deus, como instrumento de bênção nas Tuas mãos, Pai. Por isso, Pai, eu te peço, eis-me aqui, Senhor, que o Senhor me usa, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como eu falei, né? Algumas lições para descobrir a vontade de Deus no casamento. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é uma receita para a raça humana.
A palavra do Senhor, ela é receita em todas as áreas da vida, na saúde, na financeira, na espiritual e também na vida sentimental. E eu analisando aqui esse versículo, é um versículo pequeno que tem apenas aqui 2 linhas, mas que nos ensina bastante. Se você for ler, meditar, esse versículo aqui ele traz para nós uma lição muito importante no relacionamento, na vida de um casal. Versículo 24 diz assim: portanto, deixará. O que quer dizer deixará? Quando Jesus, a primeira criação que Deus fez na terra, Deus primeiramente criou os céus e a terra, criou os animais. Até os animais você pode observar que foi de 2 em 2. E depois que Deus criou toda a terra, criou os animais, Deus fez o homem. Só que Deus, ele fez o homem, colocou o nome no homem, mas Deus, ele percebeu que o homem se sentia só. Então Deus, ele fez com que esse homem dormisse. E ali daquele homem, Deus retirou uma costela e da costela fez a mulher. Então o nome do homem, todo mundo sabe, Adão. E da costela fez a mulher, Eva. Então Deus viu a necessidade que o homem precisava de uma companheira. E Deus fez uma companheira, uma mulher idônea, uma mulher ajudadora, uma mulher que poderia ajudar o seu esposo. Então nós vemos aqui que relacionamento, casamento é propósito de Deus. Então Deus não fez 2 homens, Deus não fez 2 mulheres para viver juntos. Deus fez o homem e depois a mulher. Imagina aí que Deus tirou a mulher do lado. Deus não tirou a mulher nem aqui do pescoço, nem da perna, nem do braço, mas Deus tirou do lado para que a mulher andasse junta com seu companheiro. E aqui a palavra do Senhor diz que no versículo 24, portanto deixará o varão, quer dizer, portanto deixará o homem. Deixará o quê? Deixará o seu pai, deixará a sua mãe. Quando fala de deixar o pai e a mãe, não quer dizer que você vai abandonar, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos honrar seu pai e sua mãe para que prolongue os dias na terra. Quando fala de deixar o pai e a mãe, é que você vai largar os velhos costumes ali da sua casa, da sua vida de solteiro. E a maioria dos problemas no relacionamento é isso, porque a pessoa casa, mas ela não quer deixar os velhos costumes, ela quer levar as atitudes velhas de solteiro para um relacionamento. E é onde muitas das vezes o relacionamento ela não progride, não vai para frente. E quem nos ensina aqui é a própria palavra de Deus. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se à mulher. Depois que o homem casa com a sua mulher, ele não vai deixar a sua mulher de lado não e vai se apegar ao seu pai e sua mãe não, ele vai se apegar à sua mulher. Quando Jonas, ele foi para aquele lugar que Deus mandou para ir para outro lugar e ele pegou o navio, foi para outro lugar, a Bíblia diz que veio uma grande tempestade sobre o navio e Jonas fez o quê? Jogou no mar as coisas velhas, deixou. Então, para que ele não viesse naufragar, ele deixou as velhas coisas, deixou os velhos costumes. Então, é isso que tem que acontecer no relacionamento. Se você quer ir à frente, se você quer ser bem abençoado, bem sucedido, você tem que largar as coisas velhas e seguir, né? E também nós temos exemplos de Abraão, quando Deus disse para Abraão, sai da sua parentela e vai para a terra prometida, onde te mostrarei, onde Deus tinha uma promessa para ele. O que é que Deus disse? Sai da tua parentela. Deus falou, vai com a tua parentela? Não, sai da tua parentela e vai com a sua esposa. Abraão tinha sua esposa, então Abraão seguiu. Só que Abraão, ele levou consigo seu sobrinho Ló. E a Bíblia diz que deu problema. Deu problema quando ele levou o seu sobrinho. Então Deus disse, sai da tua parentela, mas ele ainda levou um parente com ele. Então, irmãos, eu meditando aqui nessa palavra assim, eu vi assim, algo extraordinário de Deus, né? Que Deus nos ensina. E depois que Abraão teve seus filhos, teve a sua geração, e ali o seu sobrinho Ló, né, saiu e foi seguir outro rumo. Como disse que ele foi para outra cidade, né, Sodoma e Gomorra, mas mesmo assim Deus deu livramento ali na vida dele, amém? Glória a Deus, aleluia. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então Deus criou a mulher para ser a adjuntora do homem
que no tempo determinado deixará a casa de seu pai para se unir e a viver no amor, na comunhão, na fidelidade, amando um ao outro. Então, relacionamento é isso. Relacionamento é comunhão, é fidelidade, é compreensão. Se não haver isso no relacionamento, é impossível dar certo. Relacionamento também tem que ter como prioridade respeito. Se não tiver respeito, um atacando o outro, é difícil. Eu conheço casais assim, né? Que fica ali se debatendo. Às vezes, a mulher quer tomar a posição no lugar do marido, e a Bíblia diz que o homem ele é a cabeça, né? Então, não pode inverter essas duas coisas aí. Casamento, ele é um propósito divino. Se o cristão busca santidade na sua consciência, ele tem o desejo de casar. Então, se você é jovem, se você ainda não é casado, se você tem isso na consciência sua, se você tem esses princípios, a palavra de Deus, você tem o desejo de casar. Eu vou citar aqui um exemplo da minha mãe, né? Que ela está aqui, então é prova disso. É tanto que eu até liguei hoje para saber quando foi que ela casou. Antigamente, se casava no padre. E só no religioso. Aí depois, se a pessoa quisesse casar civilmente, podia casar depois. Só que aí foi o contrário. No dia que ela conheceu meu pai, o casamento já foi direto. Então, ali não teve nem tempo de se conhecer, né? Então, e deu certo, que até hoje, né, está aqui para a glória de Deus. Já tem muito tempo, né? E ali eles casaram no padre. Só que depois de uma semana que eles foram para a casa deles, né? Então, ficaram uma semana em casa depois que foi. E ali eles casaram no padre, e depois foi passando os anos, e eles não casaram no civil. Então, eles estavam como se fossem solteiros os dois. Porque, assim, para a lei, tem que casar civilmente para poder ter os direitos, né, dos filhos e tal. E aí, como a gente morava, ela não era nem nascida ainda, né? Ela morava no Piauí, e depois ela veio aqui para a cidade. E foi onde começou a dar os passos na igreja, né? Vim para a casa do Senhor. E um dia Deus usou uma irmã e falou com ela: irmã Rita, a senhora é casada? A mãe disse: não, eu sou casada só no padre. Aí, assim, para a lei, primeiramente a lei de Deus, né? Só que tem que ter a outra lei também, né? Civilmente. Primeiramente é Deus em tudo, porque para o relacionamento dar certo tem que ter Deus como centro das nossas vidas. E aí Deus foi tocando o coração, Deus foi trabalhando. Só que meu pai daquele jeito, depois de velho, como é que eu vou casar ainda, né? Só que Deus foi trabalhando no coração dele, no coração dela. E aí aquela irmã falou: irmã Rita, a senhora tem que casar no civil. Até quando for aposentar aí, vai dar um trabalhinho, né? E aí a gente orou no propósito. A evangelista Terezinha também foi até a testemunha, né, do casamento. Glória a Deus. Aí eles se casaram. Hoje já tem uns 10, 15 anos que casou civilmente. Mas se for contar de casado do tempo, já tem bem uns 40, né? 50 anos. 52. Glória a Deus. E aí, irmãos, eu vi o agir de Deus, né? Quando ela tomou essa atitude. Eu vou mostrar para vocês só lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, se vocês quiserem abrir aí, só para mostrar para vocês sobre a importância, né, do casamento. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Mas se não podem conter, se casem, se porque é melhor casar do que se abrasar. Se vocês não podem conter os desejos, a Bíblia diz que é melhor casar, né? Do que se abrasar. Então, assim, perante a lei de Deus, não é bom que a pessoa vive junto, vive amigado, né? Porque ali, quando a pessoa está assim, impede da pessoa receber as bênçãos de Deus. E eu vi o agir de Deus na vida da minha mãe. Então, a partir do momento que ela deu esse espaço na vida dela, Deus a abençoou, Deus abriu as portas. Aí ela aposentou, depois com os papéis dela, já todo de casado, né? Meu pai também conseguiu. Então, eu vi o agir de Deus quando a gente faz as coisas certas, né? Quando a gente está de acordo com a palavra de Deus, obedecendo os princípios, aquilo que o Senhor nos ensina, né? Que Ele diz que é melhor casar do que se abrasar. Então, se você tem isso na sua consciência, a partir de hoje, você diz para Deus: Senhor, eu quero ir para o próximo nível na minha vida sentimental. Então, se eu tiver
em algo que não está a favor do Senhor, que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha colocar o desejo no meu coração, assim como o Senhor colocou o desejo no coração deles, né? E para a glória do Senhor, o Senhor cumpriu, né, o propósito dele na vida deles, amém? Glória a Deus, aleluia. Existem também alguns mitos, né? O bispo até mandou para mim, aí eu peguei lá umas coisinhas, né? Bom é morar junto para ver se vai dar certo. Olha só esse mito, isso é uma mentira de Satanás. Não tem nada de ver se vai morar junto para ver se dá certo, não. Porque se você começa um relacionamento com dúvida, a tendência é dar errado, né? Então, não vai nessa não, que isso aí é estratégia do inimigo. E essa estratégia aqui você vai tentar várias vezes, nunca vai dar certo com ninguém. Tenta com um, não dá, tenta com o outro, não dá, e aí vai sempre dando errado, esse negócio de tentar. O propósito de Deus é na oração, para Deus preparar o melhor para a tua vida, amém? Glória a Deus. Tem outro mito, que fala assim, que quem manda na mulher é o homem. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. Só porque o homem é a cabeça, eles querem mandar na mulher. Só porque a gente foi feito Eva foi feita da costela, né? Eles querem mandar na mulher. E é por isso que há muitas agressões no relacionamento, porque o homem ele quer mandar na mulher e a mulher não quer ficar por baixo. A mulher diz: você não vai mandar em mim porque eu sou independente, eu que corro atrás das minhas coisas. E aí começa, né, a briga, começa a confusão. Então, o ideal é que os dois estejam juntos no relacionamento, para que venha a dar certo. Que os dois estejam em uma só carne, como fala aqui a palavra de Deus. E o interessante é que quando Deus apresentou a Adão e Eva, sabe o que foi que Adão disse a Eva? Essa é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Essa é que o Senhor preparou para mim. Então ele se alegrou em Deus, porque Deus preparou uma adjuntora, uma serva fiel para a vida dele. E é isso que Deus quer fazer para você. Deus quer preparar o melhor no seu casamento. Talvez você diz assim: no meu casamento está cada vez mais afundando, mas isso não é o desejo de Deus para a tua vida, não. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua. Então é a mulher que tem que tomar a posição de colocar os joelhos no chão, orar pelo seu esposo. Talvez você está aqui hoje, meu esposo não é convertido, meu esposo não vem para a casa do Senhor, mas você pode se tornar uma mulher sábia para trazer ele para a casa de Deus. Deus ele pode te levantar na tua casa como instrumento de bênçãos. Quantas mulheres trouxe os esposos para a igreja por causa da oração dela, por causa da perseverança? E aqui eu creio que tem muitas mulheres guerreiras que fazem isso, amém? Glória a Deus, mulheres sábias, mulheres edificadas. Então, irmãos, muito cuidado também, porque não existe casamento perfeito, não é verdade? Mas quando se tem Deus, a gente sempre procura a perfeição. Às vezes há um estressamento, tanto do lado do esposo como da mulher. Às vezes a mulher está estressada com tantos afazeres da casa, e às vezes o homem pede a mulher para fazer algo e a mulher já chuta o balde. Eu não vou fazer nada não, que eu não sou sua empregada. Então isso não é bom, irmãos. Tem que usar de sabedoria. Mesmo cansada, vai ali, faz. Meu bem, estou um pouquinho cansada, mas se você tiver um pouquinho de paciência. Você sabia que a mulher ela tem esse jeitinho de conquistar? Então o homem está zangado, mas ela sabe ajeitar ali as coisas, que acaba, né, acabando ali com o estressamento do marido. Glória a Deus, amém? Vocês estão me entendendo? Aleluia. Então se alegra. Então você ainda que é solteiro, que quer ir para o próximo nível esse ano, coloca o joelho no chão e fala: Senhor, prepara algo melhor na minha vida. Pode ser até algo assim, o meu esposo mesmo hoje, eu vou dizer para vocês, pode até dizer assim: mas Patrícia, eu nunca fui menina assim de estar namorando com um e com o outro, nunca fui. Sempre eu tive meus objetivos. E eu falei para Deus: Senhor, no dia que for para mim casar com alguém, vai ser o primeiro marido, o primeiro namorado, e eu não quero estar assim. Porque a laranja, quando você se chupa mais, dá um chupa um pouco, outro chupa um pouco, o que se torna a laranja? Um bagaço.
E eu não queria ser uma pessoa mal falada, né? Principalmente aqui na cidade, que é uma cidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo, né? Ó, aquela menina ali, ela fica pegando fulano, fica pegando ciclano. Aí fica sozinha depois, porque ninguém quer uma pessoa desse jeito, né? E eu sempre falei para Deus, Senhor, quando o Senhor preparar algo para mim, eu quero alguém do Senhor, alguém que anda junto comigo, né? Então, assim, é muito importante a gente apresentar. Quando você, jovem, estiver gostando de alguém, apresente o seu líder, apresente os seus pais. Eu, quando fui para namorar com o Hudson, né? Primeiro a gente entrou no propósito de oração durante um mês, para ter a certeza se era mesmo. E ele era uma pessoa que estava vindo para a igreja, assim, já tinha um bom tempo. Só que eu não morava aqui na cidade, né? Eu morava em outro lugar. E quando eu cheguei aqui, eu conheci ele, né? Interessante que ele namorava com uma amiga minha, uma vizinha. Aí depois, né? Eles terminaram. E ali Deus foi colocando desejo no coração um do outro. Aí eu apresentei para o pastor, na época era até o pastor Clebson, né? E o pastor Clebson gostava sempre de entrevistar aqui os jovens, os obreiros. Quando foi um dia, ele me chamou a atenção, né, e perguntou se eu estava gostando de alguém na igreja. E eu disse, pastor, eu meio assim envergonhada, né, que eu sempre fui assim, um pouco tímida. Aí eu contei a verdade para ele, né. Aí ele disse, pois é, Patrícia, você tem que orar. E a gente orou um mês, né. Quando Deus deu a resposta, que era a resposta certa, eu falei assim, ainda tem mais uma coisa, não parou por aí não. Você vai ter que ir lá em casa pedir pai e mãe. E eu vou te dizer uma coisa, que pai é valente. Aí eu preparei o terreno primeiro. Eu nem falei nada com o pai, primeiro falei com a mãe. Mãe, lá na igreja a senhora acha quem assim que dá certo comigo? Aí mãe falava assim, lá tem um do olho azul. Aí eu primeiro conquistei mãe, né? Uma dica aí para vocês. Conquistei primeiro mãe, preparei o terreno. Falei, mãe, é porque ele vai vir aqui falar com o pai. Aí a senhora já sabe, viu? Aí nesse dia eu até saí de casa, nem fiquei em casa. Glória a Deus. Aí ele foi lá em casa, né? Conversou com o pai e tudo. E o pai disse, é o seguinte, só que com 6 meses vocês têm que casar. Que aqui em casa eu não aceito namoro muito tempo, não. Irmãos, desses 6 meses foi para 4 anos. Porque também, assim, o jovem, quando ele for casar, ele tem que pensar em tudo, ele tem que ter uma estrutura, né? Ele não pode casar de qualquer jeito, né? Então a gente pensou assim, eu mesmo não vou, igual que a Bíblia fala, deixar pai e mãe e unir-se a mulher. Eu não ia casar para me ficar na casa de pai e mãe. Eu tinha que se virar. Então, assim, a gente preparou tudo e, graças a Deus, hoje a gente já tem 11 anos, né? 11 anos de casado e até que o Senhor nos abençoou, ainda deu um filho abençoado, né? Então, casamento é projeto de Deus, quando se faz a coisa certa, né? Então, a gente sempre tem compreensão. Do tempo que eu estou na igreja, o bispo sabe, eu nunca trouxe problema da minha casa para o bispo. Já trouxe alguma vez, bispo? Nem para mãe e pai também, porque tem problemas que a gente tem que resolver entre o casal. Não precisa estar levando problema. Tem casal que casa hoje, quando é amanhã, já vai reclamar para o pai e para a mãe. Tá desse jeito, não vou dar mais certo, vou largar daquela mulher, vou largar daquele homem. Não é assim. É onde a Bíblia diz que deixa a casa, né? E se tornar homem. Homem quer dizer maturidade. Então o casal ele precisa ter maturidade no seu relacionamento. Não é qualquer coisinha que eu vou estar brigando com meu esposo, porque, como eu falei, não há casamento perfeito que eu vou estar levando problema para pai, para mãe, não. Tem pessoas que todos os dias estão na igreja. Pastor, eu quero falar com o senhor. Aí quando vai conversar com o pastor diz, meu casamento está isso, está desse jeito, vou largar aquele homem, vou largar aquela mulher, que aquela mulher dá trabalho. Irmãos, isso é coisa que às vezes é vocês que é o casal que tem que tomar uma atitude, tomar uma posição. Porque se isso for uma escolha sua, então é você que tem que resolver. Amém? Amém. Glória a Deus. Então essa é a palavra de Deus, né? Eu creio que falou aos nossos corações. E que agora em diante, você que ainda é solteiro, né? Fala para Deus que você quer ir para o próximo nível, que você quer casar, que você quer andar na presença dEle, em comunhão. Porque quando faz as coisas certas, o Senhor ordena a bênção, amém?
Glória a Deus, aleluia, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quem trouxe o panfletozinho da campanha? Quem fez o pedido, quem não fez? Quero convidar os levitas aqui. Então, quero encorajar vocês a, durante esses 12 dias, não perder essa campanha. Então, faz um propósito com Deus. Seja qual área for que tiver aqui, você vai colocar diante do Senhor. Talvez você já é casado, mas você quer ir em outra área, na vida financeira, na saúde. Então, que esse ano de 2023 venha ser um ano de próximo nível, um ano de vitória, um ano de conquistas. Porque aquele que serve a Deus, Deus ele abençoa. Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, neste momento, Deus, quero aqui apresentar diante do Senhor, Pai, cada pedido, Senhor. Quero apresentar aqui a vida financeira, meu Pai, a vida espiritual, Senhor, em nome de Jesus da tua igreja. Quero também te apresentar, Senhor, a fé da tua igreja. Quero aqui te apresentar, meu Pai, diante do Senhor, a vida sentimental. Meu Deus, talvez essa pessoa não está vivendo bem no casamento, mas que o Senhor possa restituir, Senhor. Que venha haver transformação, libertação, Pai, sobre a casa dessa pessoa. Meu Deus, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas a tua palavra diz que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. E eu profetizo nessa noite, Deus, sobre a vida sentimental, Pai, da tua igreja, do teu povo, Deus, que o Senhor venha abençoar, preparar o melhor do Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que esse ano de 2023, essa pessoa possa ir para o próximo nível, Senhor. Deus, em nome do teu filho amado, Pai, que o Senhor venha estar honrando, Deus, cada um, Pai, que cumprir com esse propósito, Deus, com essa campanha, Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ainda com seus olhos fechados, vamos estar adorando o nosso Deus nessa noite. Apresenta a sua causa diante dele, em nome de Jesus. Aleluia. Falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Falhará, eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. A promessa sobre a vida de Abraão, o Senhor quer cumprir sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu não destruí-me, zombando da minha velha terra, tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos, fazer desistir, mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? E quem vai impedir? Se decidir, estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Levante seus pedidos aos céus e apresente o Senhor. Aleluia. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha
a se cumprir em paz sobre a vida da tua igreja e sobre o teu povo. Pai, assim nós oramos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você que crê, dê um aplauso bem forte, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Quero convidar aqui o